Também está ao vivo, diretamente do Memorial da América Latina, aqui em São Paulo, nesta manhã do dia 28 de janeiro de 2023, onde vai acontecer a inauguração do busto José Martí, junto ao grupo de Bolívia no Memorial. O Rodolfo está lá no Memorial. O que você está vendo, Rodolfo? O que você está vendo aí, Rodolfo? Sou eu? Bom dia, pessoal. Bom dia, Eleonora, todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Eu estou aqui no Memorial da América Latina, onde daqui a pouco começa uma cerimônia de descerramento do busto de José Martí, herói cubano, herói do povo da América Latina. Antes de seguir essa transmissão, eu devo dizer que a gente está com... Eu acho que está com um som bom e coisa e tal, mas eu não estou conseguindo ouvir muito bem a Eleonora. Então, eu vou pedir para a Eleonora meio que comandar as minhas entradas, fazendo sinal ou com a troca de telas. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, se a gente puder botar na tela grande isso. Aqui, o povo está assim, ó. Pode pôr na tela grande, por favor, Eleonora? Sim. Eleonora, botar na tela... Bom, eu vou botar, ó. Tem uma movimentação aqui. Isso, ó. Aqui é a área onde vai ser a cerimônia, o descerramento do busto de José Martí, as bandeiras Brasil e Cuba. O pessoal aqui já está se aprontando, música, enfim, tá essa movimentação aí. Mas eu acho, ó, aqui chegando João Pedro Stedley do MST, o embaixador de Cuba, Fernando Moraes, o dirigente da democracia corintiana, Jamil, dirigente do PCdoB, enfim, tá uma grande representação de dirigentes, pessoas ligadas à luta pela democracia, ligadas ao apoio e à solidariedade a Cuba. Talvez, Eleonora, enquanto não começa, eu fiz uma entrevista há pouco com o João Pedro Stedley, e que ele, rapidamente, em pouco mais de um minuto, dá um quadro, mostra a importância do José Martí e a importância desse evento aqui para o Brasil e para a própria América Latina. Não sei se já temos aí as condições, mas se você puder colocar no ar aí o vídeo. Vou colocar, vai lá. José Martí, como é conhecido, é o nosso pai das Américas. Ele é mais que cubano. Ele é um personagem que se consagrou na luta anticolonialista pela independência de Cuba, mas sobretudo com as suas ideias que eram revolucionárias desde 150 anos atrás, na defesa da soberania dos povos, na defesa da nossa cultura latino-americana e nesse sentimento anti-imperialista, porque ele tinha morado, inclusive, nos Estados Unidos, ele viveu toda aquela emergência do imperialismo americano e da doutrina Monroe, que queria transformar nós num simples pátio traseiro dos interesses capitalistas dos americanos. Então, José Martí é o pioneiro, é a referência não só teórica, programática, mas é sobretudo uma referência da cultura, porque ele foi jornalista, poeta, político e acima de tudo, foi uma referência de um intelectual orgânico que não ficava só na teoria, mas que ia para a prática. E por isso acabou morrendo muito cedo em combate, né? Porque ele se envolveu com o Exército Libertador de Cuba para expulsar os espanhóis. E foi isso que o levou à morte. Então ele é um exemplo do que devemos ser todos os que queremos mudar o mundo.
Então, o João Pedro César. ele faz, então, aí, dá um quadro, né? Traça o pano de fundo do que representa Martí para a América Latina e até o significado dessa homenagem de agora. Ainda para a gente trazer mais reflexão sobre esse momento, eu entrevistei também, fiz 2 rápidas entrevistas com o embaixador Adolfo Curbelo, como ele diz que é para pronunciar, o B com B. A primeira delas, eu acho que já está aí com você, a mais curta, ele também faz essa reflexão desde a importância de cada uma dessas figuras até a reunião da CELAC. Apesar de ser uma fala bem curta, de menos de 3 minutos, ele traça todo esse movimento aí, a história, o que a história nos ensina e o que nós precisamos, e as tarefas do dia de hoje, né? Então, vamos colocar aí, enquanto esperamos aqui o início da transmissão da solenidade, a palavra do embaixador Adolfo Curbelo, o primeiro vídeo. Tá bom. O mais curto. Tá. Para nuestro país, Martí es el hombre indispensable, el imprescindible, a quien siempre recurrimos, ¿no? Por el legado, por su pensamiento, por su acción. Es que la revolución cubana es profundamente martiana, es una revolución socialista, pero de raíces martianas también. Es conocido que es el líder histórico de nuestra revolución, Fidel Castro, cuando le preguntaron tras el asalto al cuartel Moncada quién había sido el autor intelectual del asalto, él respondió que había sido José Martí. Aquel hecho se produjo en el centenario del nacimiento de Martí. Hoy estamos conmemorando 170 años del nacimiento de Martí y es un momento trascendental, el más universal de los cubanos está en este lugar, en este memorial diseñado por un gran brasilero como fue Darcy Ribeiro, concebido por Darcy Ribeiro y por Oscar Niemeyer, la construcción de este lugar tan emblemático, maravilloso, bello, donde también está Simón Bolívar a pocos metros de donde va a estar el busto de Martí, el significado de Simón Bolívar, el libertador, el hombre a quien Martí tanto admiró y de quien escribió una crónica preciosa en el libro que dedicó a los niños, La Edad de Oro, donde reproduce lo que él hizo cuando fue la primera vez a Caracas, que sin quitarse el polvo del camino fue a visitar la estatua que se erige en el centro de Caracas en honor al libertador Simón Bolívar, y que él hoy están estos dos hombres, uno muy cerca del otro, el significado extraordinario del papel que jugaron por el legado vigente en la integración, en los sueños de integración latinoamericana, cuyo ejemplo, vamos a decir, más reciente lo vimos en la cumbre de la CELAC realizada en Buenos Aires, un momento simbólico que marcaba también el regreso, la reincorporación de Brasil a este instrumento esencial para buscar la integração. Bueno, Eleonora, já vai começar, mas eu estou aqui com o jornalista José Reinaldo, do PCdoB, que vai fazer um comentário rápido aqui sobre essa cerimônia, a importância dela para a luta democrática. Olá, Eleonora, prazer falar com vocês do Tutameia. Esta solenidade é uma justa homenagem do povo brasileiro, especificamente o povo de São Paulo, a uma das maiores figuras
das lutas pela independência dos povos latino-americanos, particularmente o povo cubano. José Martí é o grande prócer da independência cubana e também da ideia da unidade dos povos da América Latina e do Caribe. Nunca devemos nos esquecer que foi ele que criou a expressão Nuestra América para designar a nossa região. Isso está no fundamento da unidade e da proclamação da América Latina e do Caribe como uma região de paz, tal como acabou de ser ratificado na grande cúpula da CELAC realizada estes dias em Buenos Aires. Forte abraço. Obrigado, Renato. Então, Eleonora, já vai começar a cerimônia, a gente está com o som ali, mas a gente ainda tem tempo para ouvir a nossa querida Socorro Gomes, que o público que acompanha a Tutameia ouviu o pronunciamento dela emocionado, que nós transmitimos ao vivo da sessão do Fórum Social Mundial. A gente ouve agora, então, Socorro Gomes, que foi presidente do Conselho Mundial da Paz. Então, para nós é uma alegria imensa estar aqui nesse momento histórico, transcendental, de fazermos essa homenagem a José Martí, que foi o sacerdote da luta pela independência de Cuba e das Américas, e um grande construtor da unidade latino-americana e caribenha, na luta anti-imperialista, por independência e pela paz e pela integração dos povos na Nuestra América. Então, é um momento de grande importância para a unidade e para a luta da nossa América. Muito obrigado, Socorro. Pouco porque já começou. Isso. Oi? Acho que congelou aqui. Congelou? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu só estou vendo a imagem da Socorro aqui ainda na minha tela, mas você está me ouvindo. Então, é o seguinte... Agora está começando o ato, as condições de técnicas para eu fazer a transmissão, elas são meio complicadas, mas eu vou fazer como eu tinha dito antes. Eu vou chegar o mais perto possível da área central dos eventos, vou virar a câmera, eu não vou estar vendo exatamente o que o público está vendo, o que a Eleonora está vendo. Então vai ser meio que um ao vivo, sem comando aqui. Qualquer coisa, bom, eu vou ficar, por enquanto, com a câmera bem perto do meu ouvido para ver se eu consigo ouvir algum comando seu. Vamos lá. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo riba? As margens básicas de um povo heróico, bravo e retumbante. E o sol da liberdade em raios longínquos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguir o som que está no braço forte, em Deus vejo a liberdade, desafio nossa feita própria morte. O pátria essa visão, som que penso raio vermelho, de amor e de esperança agradece. Tive uma nova céu resolver, a imagem do cruzeiro resplandece.
gigante pela pátria natureza, reserva sorte para o composto, e teu Deus essa grandeza, terra dourada, entre o Brasil, do Brasil, a pátria amada, do Senhor fez o sol refúgio, pátria amada, Brasil. Bom, vamos seguir aqui, tá dando para ouvir, eu vou seguir dessa mesma forma. Tudo certo. Presidente de América Latina, digamos a que pase a presidência, por favor. Nosso presidente do Memorial da América Latina, senhor Jorge Damião. Alô? Buenos días a todos. Com permiso de Pedro, el cónsul de Cuba, eu vou falar em português. Pedro com despacio. É um grande prazer poder recebê-los todos aqui. Tem tantas autoridades aqui que eu estava conversando, inclusive, agora com o nosso embaixador, ele falou uma coisa interessante, que a maior autoridade é o povo aqui, né? São as pessoas que estão aqui. Então, isso é muito importante. Depois, durante o evento, todos serão nominados. Agradeço a presença de todos que vieram prestigiar esse momento tão significativo em homenagem ao líder da independência cubana, José Martí. Em especial, do consulado cubano responsável por essa importante iniciativa. Aqui eu faço um parênteses, destacando a luta do Pedro, há muito tempo, na época da pandemia ainda, falando sobre esse evento que está acontecendo hoje, de inaugurar esse busto. A instalação do busto do modernista e líder do movimento da independência cubana representa um gesto simbólico de extrema relevância. Tornar a figura de José Martí pública é uma forma de manter o seu nome e suas realizações vivas e atuais, aproximando a todos da história cubana. A escolha do Memorial da América Latina pelo consulado cubano, responsável pela ação para receber o busto, muito nos honra. Fortalece também nossos laços de parceria que se consolidou nos últimos 4 anos. A atuação política de José Martí foi intensa, mas sua influência também se fez presente na literatura, com obras que transitam pela ficção, poesia e crônica. Martí buscou uma nova forma de abordar a história, a cultura e a identidade latino-americana. Recusou-se a compreender os acontecimentos da região através dos olhos dos colonizadores europeus, lutando intensamente contra o imperialismo. Morreu como mártir da independência de Cuba da Espanha, acreditando numa nação livre na América Latina unida. Martí foi um herói e revolucionário. Suas ações ultrapassam fronteiras e moldam a história latino-americana. Convido a todos a conhecer um pouco mais sobre esse grande personagem através dos seus livros, que se encontram, inclusive, aqui na nossa biblioteca latino-americana, aqui no Memorial. Quem tiver interessado, nós temos aqui os livros. E nos coloca sobre esse importante líder e revolucionário e sua forma de pensar. É por meio da história que compreendemos nosso tempo. Só assim podemos ser agentes capazes de transformar e melhorar o mundo em que vivemos. Agradeço mais uma vez a todos a presença e manifesto aqui minha satisfação de fazer parte desse grande momento. Esse é oficialmente meu último evento aqui no Memorial da América Latina. Eu estou deixando o Memorial da América Latina depois de 4 anos, mas eu não poderia sair daqui sem prestar essa homenagem, sem fazer esse ato que, juntamente com o Pedro e com o nosso embaixador, deixar essa marca aqui no Memorial, bem na entrada do Memorial, para que represente realmente toda essa força e toda essa luta. Bom dia a todos e obrigado. Enviamos al embajador Pedro Barata, cónsul general de Cuba aquí en Sao Paulo, a que pase a la presidencia, por favor.
Bom, vamos ver agora o embaixador, o cônsul Pedro Monzon. Está tudo certo. Yo estoy en el mismo dilema de George. Voy a mencionar algunas de las personalidades, pero aquí hay tantas personalidades que es imposible cubrirlas todas. Sin embargo, en mi breve intervención, que va a traducir nuestro amigo, voy a mencionar algunos de los presentes. Aquí, aunque, repito, desbordan las personalidades que están fuera de lo que yo pude incluir en mi intervención. Buenos días a todos, queridos amigos. Agradezco la presencia en este acto de las siguientes personalidades. Jorge Damião, presidente del Memorial de América Latina y entrañable amigo. Embajador de Cuba en Brasilia, Adolfo Curbelo. Embajador Luis Fernando Ábalos, presidente del GRULAC. Diputado estadual Pablo Fiorilo. Vereador Manuel del Río. Delegado de la diputada federal Juliana Cardoso. A la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Prefectura, al amigo y destacado escritor Fernando Moraes, a otras destacadas personalidades que nos acompañan, a los amigos de las asociaciones de solidaridad José Martí y otros grupos solidarios con Cuba, al cuerpo diplomático, a los cubanos presentes y a los funcionarios de nuestro consulado. Quiero destacar el apoyo imprescindible del amigo Jorge Damião, presidente del Memorial de América Latina, y a su director cultural Fabricio Ravelli, del Ministerio de Cultura de Cuba, de la Embajada de Cuba en Brasilia y de la Secretaría Estadual de Cultura de San Paulo. Finalmente deseo expresar nuestro agradecimiento al renombrado escultor cubano Alberto Lescay, que dio demostración de desprendimiento y patriotismo al donar este magnífico busto de bronce. Agradeço a presença das seguintes personalidades: Jorge Damião, presidente do Memorial da América Latina, ao embaixador de Cuba em Brasília, senhor Adolfo Curbelo, ao embaixador Luiz Fernando Ávalos, presidente do GRULAC, ao deputado estadual Paulo Fiorilo, ao vereador Manuel del Rio, ao delegado da deputada federal Juliana Cardoso, à Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, à Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, ao amigo e querido escritor Fernando Moraes, a outras destacadas personalidades que nos acompanham, aos amigos das associações de solidariedade José Martí e Solidários com Cuba, ao corpo diplomático, e quero destacar o apoio imprescindível do amigo querido Jorge Damião, presidente do Memorial da América Latina, de seu diretor cultural Fabrício Ravelli, do Ministério de Cultura de Cuba, da Embaixada de Cuba em Brasília e da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo. Finalmente, quero expressar nosso agradecimento ao renomado escultor Alberto Lescay, que deu demonstração de desprendimento e patriotismo ao doar esse magnífico busto de bronze. Estimados amigos, el preámbulo de mi intervención hoy debe ser la breve lectura de un pasaje de José Martí en uno de los textos de su revista dedicada a la infancia, La Edad de Oro. Cuentan, dijo, que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca a un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre, a Bolívar y a todos los que pelearon con él, como él, porque la América fuese del hombre americano. Esto explica por qué nos hace muy feliz que este busto de José Martí, que develamos hoy, esté ubicado a unos pocos metros del Libertador. Estimados amigos, a abertura da minha intervenção hoje deve ser a breve leitura de uma passagem de José Martí, em um dos textos de sua revista dedicada à infância, La Edad de Oro. Contam, disse ele, que um viajante chegou um dia a Caracas ao anoitecer, e sem sacudir a poeira do caminho, não perguntou onde se comia nem se dormia, senão como se ia onde estava a estátua de Bolívar. E contam que o viajante chorava em frente à estátua, que parecia que se movia, como um pai quando o filho que se aproxima. O viajante fez bem, porque todos os americanos devem querer a Bolívar como a um pai.
e todos que brigaram como ele para que a América fosse do homem americano. Isso explica porque nos deixa muito felizes que este busto de Martí esteja localizado a poucos metros do busto do Libertador. Martí, según un célebre escritor cubano, es ese misterio que nos acompaña todos los días y que nos da fuerzas para seguir adelante. Este insólito calificativo expresa la influencia excepcional que ha tenido este cubano universal sobre todo el pueblo y la política cubana por más de 100 años. El proceso encabezado por Fidel Castro, que llevó al triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y todo lo que ha sucedido después en nuestra isla hasta el día de hoy, se ha caracterizado especialmente por tener una influencia martiana, abarcadora y auténtica. Las razones de esta sorprendente presencia de un individuo sobre la ideología, la política y la idiosincrasia de todo un pueblo, e incluso sobre políticos e intelectuales en América Latina y otros parajes del mundo, son muchas, difíciles de aquilatar en toda su magnitud e imposibles de relacionar en su plenitud. José Martí, segundo o célebre escritor cubano, é esse mistério que nos acompanha todos os dias e que nos dá força para seguir adiante. Esse insólito qualificativo expressa a influência excepcional que teve este cubano universal sobre todo o povo e a política cubana por mais de 100 anos. O processo encabeçado por Fidel Castro, que levou ao triunfo da Revolução Cubana em 1959, e tudo o que sucedeu depois na ilha, até o dia de hoje, se caracterizou especialmente por ter uma influência martiniana abrangente e autêntica. As razões dessa surpreendente presença de um indivíduo sobre a ideologia, a política e a idiosincrasia de todo um povo, e sobretudo sobre políticos e intelectuais da América Latina e outros locais do planeta, são muitas, difíceis de avaliar em toda a sua magnitude e impossíveis de relatar em sua plenitude. Martí es identificado por su obra culta y medular, inmensa en extensión y profundidad. Concepto inflexible de la independencia nacional, la justicia social y la solidaridad humana. Principios éticos firmes, una rigurosa conducta política, social e intelectual, perfecta conexión entre el decir y el hacer, demostrada disposición al sacrificio y una sublime belleza e impacto emotivo y movilizador de su prosa, su verso y su oratoria. De ahí su tremenda influencia que permite afirmar que el pueblo y la revolución socialista de Cuba son esencialmente martianos. Martí foi identificado por sua obra culta e medular, imensa em extensão e profundidade, conceito inflexível de independência nacional, da justiça social e da solidariedade humana, princípios éticos firmes, uma rigorosa conduta política, social e intelectual, perfeita conexão entre o dizer e o fazer, demonstrada disposição ao sacrifício por uma causa justa, e uma sublime beleza e impacto emotivo e mobilizador de sua prosa, seu verso e sua oratória. Daí, sua tremenda influência que nos permite afirmar que o povo e a Revolução Socialista de Cuba são essencialmente martinianos. Sobran ejemplos de esta influencia martiana. La igualdad social no es más que el reconocimiento de la equidad visible de la naturaleza, afirmó Martí, quien siempre estuvo del lado de los pobres de la tierra. Búsquense ahora en Cuba huellas de injusticias sociales, de miseria, de habitantes morando en las calles, de discriminación, de incultura, de niños abandonados, de personas sin asistencia médica, de tráfico de drogas, y lo que se encontrará, por el contrario, será una sociedad justa y digna, una sociedad gobernada por la doctrina martiana, que tenemos el compromiso, todos los cubanos, de perfeccionar continuamente. A igualdade social não é mais que o reconhecimento da equidade visível da natureza, afirmou Martí, que sempre esteve ao lado dos pobres da terra. Procure-se agora em Cuba rastros de injustiças sociais, de miséria, de habitantes morando nas ruas, de discriminação, de incultura, de crianças abandonadas,
de pessoas sem assistência médica, de tráfico de drogas. E o que encontrará, ao contrário, será uma sociedade justa e digna, uma sociedade martiniana, que temos o compromisso de aperfeiçoar continuamente. Que no se explique la razón de la capacidad de resistencia del pueblo cubano ante un permanente bloqueo agresivo que le provoca incontables sufrimientos, debe buscar también las fuentes genéticas en principios martianos que nos impulsan. La libertad cuesta muy caro y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio. Los grandes derechos no se compram con lágrimas, arengou el apóstolo. Para entender a razão da capacidade de resistência do povo cubano ante um permanente bloqueio agressivo que provoca incontáveis sofrimentos, deve buscar as fontes nos princípios martianos que nos impulsionam, abre aspas, a liberdade custa muito caro e é preciso resignar-se a viver sem ela, ou decidir-se a comprá-la por seu preço. Os grandes direitos não se compram com as lágrimas, afirmou o apóstolo. Al igual que para la Cuba de hoy, los conceptos de soberanía, independencia y solidaridad martianos están muy ligados a la aspiración de una América Latina unida, región que calificó como nuestra América. En su de facto testamento político recogido en la carta a un amigo entrañable, Martí avisoró ya en mayo de 1895 que la liberación de Cuba del yugo español era una manera, cito, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré, dijo Martí, es para impedir la anexión de los pueblos de nuestra América al norte revuelto y brutal que los desprecia. Para ello reclamó la indispensable unidad. Es la hora del recuento y de la marcha unida y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Propósito este, amigos, de la recién culminada reunião de la CELAC em Argentina. Assim como para Cuba de hoje, os conceitos de soberania, independência e solidariedade martianos estão muito ligados à aspiração de uma América Latina unida, região que qualificou como Nossa América. Em seu testamento político, encontrado na carta a um amigo muito íntimo, Martí enxergou, já em maio de 1895, que a liberação de Cuba da Espanha era uma maneira de, abre aspas, impedir a tempo, com a independência de Cuba, que se estendam pelas Antilhas os Estados Unidos e caiam com essa força sobre nossas terras da América. Quanto fiz até hoje e farei, é para impedir a anexação dos povos de nossa América ao norte, revolta e brutal que os deprecia. Para isso, reivindicou a unidade indispensável, abre aspas, é a hora da lembrança e da marcha unida e tempos de andar, em quadro apertado, como a prata nas raízes dos Andes, fecha aspas, convocou o apóstolo, propósito este, como lembrou o cônsul, explícito da recente reunião da CELAC na Argentina. La magnitud sin precedentes de la solidaridad internacional cubana, que explica los cientos de miles de educadores y médicos que han apoyado a numerosos países en el mundo, entre ellos Brasil, se ha guiado por la idea central de la doctrina martiana de patria es humanidad. El amor crece, crece como los pinos, crece como las palmas y desde lo alto de él se ve pequeño el mundo. Ese poético pensamiento resume la educación que todos los cubanos reciben o recibimos, incluyendo a los médicos y otros profesionales, donde predominan los valores martianos, el amor a la patria y a los pobres de la tierra, la fe en el mejoramiento humano, la certeza de que el único modo de ser libre es ser culto, el altruismo y la primacía del deber social, la bondad y el desinterés en oposición al egoísmo, al afán de riquezas materiales y la convicción de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Abre aspas. Perdão. A magnitude sem precedentes da solidariedade internacional cubana, que explica centenas de milhares de educadores e médicos que apoiaram numerosos países no mundo, entre eles o Brasil,
que se guiaram pela ideia central da doutrina martiana de pátria é humanidade. Agora sim, abre aspas. O amor cresce, cresce como o pinheiro, cresce como as palmas, e desde o alto delas se vê pequeno o mundo, fecha aspas. Esse poético pensamento resume a educação que todos os cubanos recebem, incluindo os médicos e outros profissionais, que primam pelos valores martianos, o amor à pátria e aos pobres da terra, a fé no melhoramento humano, a certeza de que o único modo de ser livre é ser culto, o altruísmo e a primazia do dever social, a bondade e o desinteresse, em oposição ao egoísmo, ao afã de riquezas materiais, e à convicção de que toda a glória do mundo cabe em um grão de milho. Estos son solo algunos argumentos que justifican nuestra satisfacción por la decisión de instalar hoy, día del 170 aniversario de su nacimiento, un magnífico busto de José Martí en este imponente sitio patrimonial que será siempre lugar de encuentro para cubanos y para amigos, como está sucediendo hoy justamente. Muchas gracias. Esses são somente alguns argumentos que justificam nossa satisfação pela decisão de instalar hoje, no dia de seu 170º aniversário, este magnífico busto de José Martí, neste imponente local patrimonial, que será sempre lugar de encontro para cubanos e amigos. Muito obrigado. ¡Viva Cuba! ¡Viva José Martí! ¡Viva la paz y el En estos momentos invitamos al presidente del memorial, el señor Damião, y a los embajadores Pedro Monzón y Adolfo Cupelo para la develación del busto de nuestro héroe nacional. Bom, aconteceu alguma coisa aqui, mas acho que as imagens estão seguindo, né? Eu vou ficar aqui em frente. Tudo bem aí, Leonora? Alô? Sim, tudo bem, tudo bem. Queria informar que esse local foi escolhido especialmente pelo Pedro. Ele rodou o memorial inteiro e ele viu essa sombra aqui, bem ao lado de uma obra de arte da Maria Bonomi, que nós temos aqui em homenagem às pessoas que se foram pelo Covid. Na época, 500 mil pessoas, nós fizemos essa homenagem. A Maria Bonomi fez essa obra maravilhosa e o Pedro escolheu esse local aqui, aonde agora, oficialmente, nós vamos ter essa representação. Como pueden ver, la tarja situada en el pedestal del busto se refiere al corto pero muy fecundo periodo de vida de José Martí entre 1853 y 1895, y un breve texto que lo califica como apóstol de la independencia de Cuba y de nuestra América. Como podem ver, a placa situada abaixo do busto se refere ao curto, porém muito fértil período de vida de José Martí, entre 1853 e 1895, e um breve texto que o qualifica como apóstolo da independência de Cuba e de nossa América. Como parte de este homenaje, a nombre del editor Expresión Popular del MST, harán la entrega del libro Antología de Textos de Martí a los miembros de la presidencia de esta ceremonia. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Para concluir, les informamos que la revista Nuestra América, mencionada por el presidente del memorial en su discurso, estará en la mesa que se encuentra al fondo de nuestro, es decir, al fondo de aquí de donde nos encontramos. Muchas gracias, queridos asistentes. Ahora los invitamos a un pequeño buffet al aire libre en el mismo lugar también.
Brasil es un país muy importante para toda la región de América Latina y para el mundo. Los que tuvimos la posibilidad de participar en la ceremonia de toma de posesión del presidente Lula, pudimos constatar el interés que despierta y la esperanza que representa esta elección para el mundo. La presencia de muchos jefes de Estado, una cifra récord jamás vista en una ceremonia similar anterior, confirma esta afirmación que hago sobre cómo el mundo ha visto el regreso y la reincorporación de Brasil a muchos mecanismos multilaterales, la posición de Brasil que puede desempeñar para combatir el cambio climático, por ejemplo, el interés que despertó la presencia del presidente Lula en Egipto durante aquella cumbre dedicada a la protección al cambio, a combatir el cambio climático, y ahora muy recientemente su participación en la cumbre de la CELAC realizada en Buenos Aires, que contó con la presencia de la gran mayoría, la gran parte de los países que integran esa organización de América Latina y el Caribe. Las visitas del presidente Lula a países de América Latina demuestran la prioridad que el gobierno de Brasil le otorga a las relaciones con los países de nuestra región, los países, no solo los países vecinos, sino la importancia que le atribuye a la región de América Latina y el Caribe. Y Cuba forma parte de esta región y entendemos que hay una voluntad confirmada, ratificada, renovada tras la reunión celebrada entre el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, ahora en Buenos Aires, de retomar esta relación fraterna, histórica, necesaria entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos. Entonces vemos con mucho, no solo optimismo, sino tenemos la convicción que Brasil como Brasil es un actor tan relevante, tan importante en la arena internacional, hará contribuciones de mucho significado para el mundo, y creo que contribuirá de manera concreta al impulso y el desarrollo de la integración en América Latina y el Caribe, contribuirá a la unidad entre de nuestro continente, que lo necesitamos y la necesitamos para proyectarnos como región frente al mundo, ante Europa, Estados Unidos y el resto del mundo, con propuestas específicas en todos los ámbitos, desde la protección del medio ambiente, el combate al cambio climático, hasta la cooperación para combatir las pandemias, con iniciativas específicas y concretas que yo creo que en algún momento se desarrollarán. A ação da extrema-direita na América Latina prejudica, é uma ameaça para a democracia no continente? La extrema derecha, la actuación de estos grupos es una amenaza en todo el mundo, no solo en América Latina. Yo creo que hay una preocupación global compartida en muchas partes. Usted debe conocer los pronunciamientos de líderes europeos, por ejemplo, y los pronunciamientos que hubo en defensa de Brasil y del gobierno de Brasil y de las instituciones brasileñas el 8 de enero. Fue un pronunciamiento internacional, pero de alcance global, prácticamente unánime, en que todo el mundo se pronunció en defensa de la institucionalidad de Brasil, en defensa del presidente, y hay una preocupación legítima, obviamente, por lo que puede significar las acciones violentas de estos grupos, que ha sido condenada, por ejemplo, por los jefes de Estado en una declaración específica adoptada en la cumbre de la CELAC por todos los países participantes en la CELAC, que condenaron los actos violentos en contra de la institucionalidad
de los países que han sido víctimas de estos actos. Muchas gracias.